assim, da maneira como o Corinthians terminou, a tendência muito grande, por todo o contexto, é de um favoritismo. Significa que já passou? Não, a gente não sabe. Futebol tem dessas coisas, mas assim, vamos lá, né? Um time estreante em Libertadores, tem inclusive até o atacante que é o artilheiro do Campeonato Venezuelano com 16 gols, mas assim, na teoria, e creio eu que na prática, o Corinthians seja muito favorito para avançar de fase, tá? Não vamos ficar nessa do veja bem, é difícil, adversário perigoso. Não. Se acontecer do Corinthians ser eliminado para esse time, é uma zebra, uma hecatombe, porque não vai acontecer. O Corinthians vai ter 2 jogos, o primeiro na Venezuela, depois o segundo na Neoquímica Arena, para poder lotar o seu estádio, mobilizar o torcedor e avançar de fase. É o que deve acontecer. E aí fica na espera desses confrontos aí para saber qual será o próximo adversário. Lembrando que o Botafogo, campeão da Libertadores, entrou nesse mesmo molde, nesse ano, né, no caso. Passou pelas 2 fases eliminatórias e depois chegou na fase de grupos. É um exemplo, é uma motivação, dá pra gente colocar assim. O Ángel Romero, aceitou a renovação automática pelos gatilhos previstos no seu contrato, com metas de minutagem na participação de alguns jogos. Ele cumpriu efetivamente, teria a renovação automática por mais uma temporada, mas ele e o seu staff estavam tentando negociar com o Corinthians 2 anos de contrato. E o Corinthians entendeu que aos 33 anos, o Romero, que é uma peça importante, que é muito elogiado pelo Ramon Dias, que é um cara dos bastidores e que também faz os seus golzinhos lá, é um cara muito de grupo, muito Corinthians, o Corinthians queria mantê-lo ali por mais uma temporada. Ele queria 2 e houve um acordo aí para que, até com uma valorização salarial, para que ele ficasse mais um ano nessa renovação automática, mas apenas um ano, até o fim de 2025, depois se avalia o que faz. Eu confesso para vocês que eu concordo. Dentro de um modelo que você precisa decidir 2 anos de contrato, 1 ano de contrato, paga um pouco mais, será que renova o Romero e tal? Renovou e não por 2, por 1, para mim tá tudo lindo, tudo dentro do esquema. Agora, o Corinthians segue no mercado e durante o dia, se eu não me engano, foi a Rádio Tatiaia. Me perdoe se eu vi em outro lugar ou se outra pessoa já deu essa informação. O Corinthians estaria monitorando o lateral brasileiro Mauro Júnior, do PSV da Holanda, ex-companheiro de time de André Ramalho. Os dois, inclusive, foram campeões holandeses no começo desse ano, março, por aí. O Mauro, ele tem 25 anos, ele surgiu muito cedo aqui no Brasil, no Deportivo Brasil, inclusive, e disputou a Copa São Paulo de 2017, alguns jogos da Série A3 do Paulista, e aí se transferiu para o PSV aos 18 anos e segue lá desde então. Ele é brasileiro, como eu disse, e chegou a defender as categorias de base da seleção brasileira, hein? Mas não conseguiu se firmar por aqui, seria um regresso. Ele já jogou, inclusive, como atacante. Na verdade, a sua origem. Ele foi recuando, hoje é lateral esquerdo, mas já jogou também de volante e de lateral direito. Ou seja, tem uma versatilidade absurda o Mauro Júnior. Eu confesso para vocês que eu não o conheço. Não conheço, não o vi jogar. Não tenho maiores referências, tenho apenas as informações aqui de que o Corinthians monitora. Claro que o Bidu terminou a temporada muito bem, claro que a gente está esperando o Palácios voltar, mas é um Corinthians pensando também nessa função de lateral, porque sabe-se lá, né? Bom, a temporada é muito longa, né? Na direita tem o Fagner e o Mateuzinho, e até quando o Corinthians vai tentar contar com o Fagner? Não sabemos. O Mateuzinho está dando conta do recado por enquanto, então precisa de uma alternativa. Enfim, isso para a direita, mas ele joga mais pela esquerda, o Mauro Júnior. E para fechar, tem um argentino que tá participando de um leilão aí, né? Porque todo mundo quer o cara. Ele não tem um nome muito conhecido assim do nosso futebol, mas quem acompanha a Major League Soccer, quem tá por dentro aí de algumas janelas de transferências em que o nome dele já foi abordado, sabe de quem eu tô falando. Se você tá meio por fora, eu vou te falar. Eu tô falando de Luciano Acosta, um meia atacante. Ele não é um meia necessariamente, ele não é um atacante também. Ele é um meia atacante, meia ponta, ele joga pelos lados, joga por dentro, joga atrás do centroavante. 30 anos, do FC Cincinnati dos Estados Unidos, e te falar, hein? Acompanhei algumas partidas dele. Meu Deus, o que joga esse rapaz? Ele é baixinho, tem uns 60, uns 60 e poucos. O que joga esse rapaz? Eu ia dizer moleque, né? Mas ele já tem 30 anos.
Ele é um assombro, gente. Ele é quase um Rodrigo Garro destro, mas ele é mais agudo. O Garro, ele ainda é um cara mais articulador. Faz os seus gols, finaliza, pisa na área. Bom, o Luciano Acosta, ele é mais agressivo. Ele também vem de trás, ele também busca o jogo, ele tem muito drible, muita velocidade. Ele tem velocidade, essa já é uma diferença. Não que o Garro não tenha, mas não é a característica do Garro. O Garro ataca o espaço até quando precisa, mas ele é um cara mais da distribuição do jogo. O Acosta, ele sabe fazer isso, mas ele tem uma impetuosidade fantástica. E aí eu falo para vocês, se quiser contratar, contrata agora. Rindo, de olho fechado, traz. Primeiro, dá o crédito da informação que ela não é minha, né, que o Corinthians abriu conversas pelo Arana e fez consulta lá pelo Arana, é uma informação da ESPN. Mas existe o avanço nas informações e eu fui atrás, primeiro para saber se é verdade. Vamos lá, sobre o Arana, né? O Corinthians fez a consulta, é verdade, confirmei a informação da ESPN. O Corinthians não vai fazer uma proposta para comprar os direitos econômicos do Arana. O Corinthians não tem essa grana, mas o Corinthians aposta que o momento do Atlético Mineiro, que é um momento difícil, né, financeiro, o fato do Atlético Mineiro não estar na disputa da Copa Libertadores da América de 2025, que era algo inesperado para o Atlético Mineiro, né, eles foram quase campeões da Libertadores, fato que ia garantir o Clube Mineiro na edição de 25, né? Eles chegaram na final de 24, eles chegaram na final da Copa do Brasil, então assim, para eles não esperavam que iam estar de fora da Libertadores no ano que vem. Por conta do problema financeiro, é um clube que investiu demais, né? E realmente esse tipo de investimento que você fica fazendo e não fica fazendo muitas contas é perigoso. O Arana, ele entra na mira do Corinthians e o Corinthians entende que pode fazer uma proposta ao Atlético Mineiro. O Corinthians não considera uma proposta indecente, mas uma proposta de empréstimo, de ter o Arana por empréstimo, com uma opção de compra. E também o Corinthians avalia outra situação, né? Primeiro que esse empréstimo seria pagando pelo empréstimo, não seria de graça, mas é claro que é um valor menor, e também pagando 100% do salário do Guilherme Arana, do lateral. Outra opção é envolver jogadores, trocas. Aí o Corinthians trocaria o Arana por algum jogador do seu elenco, por empréstimo ou em definitivo. Aí dependeria muito, né, da conversa dos clubes. Essas propostas, elas não foram feitas ao Atlético Mineiro. Como é que eu soube, então? Eu soube porque eu fui perguntar depois na matéria da ESPN, que o Corinthians abriu negociação com o Atlético. Eu fui perguntar, mas e aí? O Corinthians tem dinheiro para comprar o Arana? E aí a fonte me falou, não, a ideia não é essa. A ideia, né, se a gente entender que o Atlético Mineiro está disposto a algum negócio por ele, e o atleta também querer voltar ao Corinthians, o que a gente pensa é isso. Então é dessa forma que a informação chega para vocês. E que pode até chegar antes lá para o Atlético Mineiro, mas faz parte da nossa profissão, né, trazer esse tipo de informação. Agora, talvez essa proposta nem seja feita, porque o Atlético Mineiro pode chegar nessa consulta que a ESPN trouxe, né, nessa conversa inicial, e falar assim, o Arana para nós é indispensável. Nós vamos negociar, a gente negocia o Paulinho, a gente negocia o Hulk, mas o Arana a gente não negocia. E aí, acabou. Ou eles podem ouvir, falar não, ou falar sim, ou quererem realmente, né, apostar nessa questão das trocas. Eu acho a questão das trocas bem difícil. Se o Atlético Mineiro resolver dispensar o Arana ou negociá-lo, só tem um motivo que o Atlético Mineiro faria isso, que é isso aqui, ó. Presta atenção no que eu vou falar agora. Se o Atlético Mineiro, por algum motivo, resolver negociar o Arana, vai ser só por isso aqui. É o mesmo motivo que faz o Atlético Mineiro negociar o Paulinho. Por que você negociaria um dos jogadores mais regulares do futebol brasileiro nos últimos anos, chamado Paulinho? Só se for por dinheiro. Se for por conta de grana, tá descartado o Pedro Raul ou o Coronado. Por exemplo, o Coronado. O primeiro cara que me vem à cabeça é o Coronado. Pô, você pode oferecer o Coronado. É uma bela troca. Coronado por Arana.
Tecnicamente, Coronado é muito bom, mas tem mais idade que o Arana. Acho que vale. Só que tem uma coisa, amigo. O Coronado são 2 milhões por mês. Entendeu? Então não faz sentido. Já dispensa isso. O Atlético Mineiro não vai querer o Coronado. Porque se o salário do Coronado reduzir, reduz para 1,5 milhão. Já seria maior do que o salário do Arana. Não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Então o Pedro Raul. O Pedro Raul é 720 mil por mês. É quase o salário do Arana. Quase. Eu também não trocaria o Coronado pelo Arana. O Pedro Raul trocaria fácil por Arana. Chave na chave. Chave na chave é muito bom. É muito, cara. Chave na chave. Agora, manda o Ranieri. O Ranieri eu também trocaria. Eu trocaria o Ranieri também. Félix Torres pelo Arana, trocaria fácil também. Entendeu? Cara, se o Corinthians realmente for oferecer alguns jogadores, eu acredito que não seja nem apenas um, né? Pode ser até 2. Você oferece Pedro Raul e Hugo. Cara, os caras ficam com um lateral, que é bom. O Hugo não é dos piores, não, velho. Os caras ficam com o Hugo, entendeu? Fica com o Hugo e com o Pedro Raul. Ficam com o Hugo, Pedro Raul e Pedro Henrique. Hugo, Giovani. Ó, Giovani é valioso, hein? Giovani é seleção brasileira de base. E não vai ficar. O Atlético aceitaria. Mandando o Atlético está vendendo o Paulinho agora. Fala, pô, esse menino Giovani pode ser interessante. E os jogadores que eles estão pegando do Palmeiras são jovens jogadores. O volante Patrick e o Gabriel Menino. É a cara deles aceitar o Giovani, entendeu? E eu nem sei se é um bom negócio, porque o Giovani pode explodir lá no Atlético Mineiro. Mas já que o Giovani não quer renovar com o Corinthians, poderia, pô. Tem Rony, tem Giovani, tem Hugo, tem Félix Torres, tem Pedro Raul, tem tanta gente. O Kaká, o ministro da Educação, entendeu? Manda o ministro da Educação. É o que dá pra gente imaginar. Nessa questão de Arana e Corinthians, primeiro, eu vou dar minha opinião agora, tá? Eu, Samir Carvalho, não contrataria o lateral esquerdo Guilherme Arana. É que eu acho que o Arana, a não ser que fosse realmente por troca, como diz o cafezeiro aí, chave na chave, beleza. Agora, se for para investir no Arana, eu não investiria. Primeiro que você tem o Wendel, que o São Paulo tá namorando, mas não sei se vai casar. E ainda não fechou. Pô, nós estamos falando de um jogador de Europa que antes do Porto foi titular, né, no clube alemão por muitos anos. Eu acho que o Wendel seria muito mais jogador. Por quê? Porque o Wendel, o Corinthians não ia precisar pagar nada. Ele tem contrato com o Porto até o meio do ano. Pô, será que o Corinthians não consegue? Eu já vi o Santos fazer isso no passado, quando eu cobria o Santos. Naquela época o Santos revelava um monte de jogador. O Santos podia. O Santos fez isso, o Corinthians pode fazer. Sabe o quê? Chegar lá no Porto e falar o seguinte, ó. O jogador de vocês acaba o contrato agora em junho, no meio do ano. Em junho. A gente quer ficar com o jogador. A gente dá prioridade de compra para vocês em um jogador nosso chamado Breno Bidon. Prioridade de compra. Entendeu? Para mim não tem problema nenhum. O que é prioridade de compra? Vamos supor, o Liverpool faz uma proposta para o Corinthians para contratar o Breno Bidon. Você só tem que comunicar primeiro o Porto. Manda um e-mail lá. Ó. O Eduardo Henrique, não, você é louco? Não, pô. Sou negociador nato, meu irmão. Manda um e-mail para o Porto. Espera eles responderem. Tem interesse? Eles estão oferecendo 30 milhões de euros. Tem interesse por esse valor? Não, não temos. Pronto, tem o documento lá, toca a vida. Só isso, entendeu? Só isso. E aí você traz o Wendel, tá tudo resolvido. Farrala Corintiana da Argentina do canal. Vamos continuar aí as informações do Corinthians, né? Corinthians aí nesse momento de mercado da bola. Mas vamos falar um pouquinho do Félix Torres, que tá voltando aí, tá se recuperando, não deve ser problema pro Corinthians. Vamos falar também dos valores da doação da Arena. Vamos falar também um pouquinho
do que está acontecendo aí com a volta do Pedro Tchoca, um zagueiro aí, revelação da base do Corinthians, que estava lá no Ceará e está voltando aí para ajudar o Corinthians aí nessa temporada. Vamos ver se ele vai ser utilizado pelo Ramon Dias. Galera, muita informação no mercado da bola do Corinthians, quero saber de vocês aí, deixem nos comentários o que vocês estão achando das movimentações, se vocês acham que faz sentido a contratação do Guilherme Arana, se vocês acham que o Bidu deveria é, continuar tendo as oportunidades que tem, se o Corinthians devia pensar em um outro lateral. O Arana é um grande lateral. Eu acho que seria uma baita de uma contratação se conseguisse, mas eu acho difícil o Atlético querer liberar o Arana, né? Mas é uma possibilidade, sendo assim, eu acho que o Corinthians deve tentar, ainda mais dentro dos moldes que o Corinthians está buscando a contratação. Eu acho que é interessante sim para o Corinthians, se conseguir dessa forma aí, eu acho que pode ajudar e pode ajudar muito o jogador. Agora, o Corinthians também vem tentando outras contratações, então deixem aí nos comentários se vocês acham que o caminho tá certo, renovando com os atletas, né? Ontem teve a do Romero e o Félix Torres aí, para a gente continuar aí as informações do vídeo e falar um pouquinho do que está acontecendo de forma geral no Corinthians nesses dias aí que o Corinthians está em descanso, mas tem jogador se recuperando, né? O Félix Torres, que acabou se machucando aí no final da temporada. Eu acho um bom zagueiro, tá, gente? Eu acho que precisa de mais adaptação. É, em comparação aí com o que fez o Ramalho desde que chegou, a recuperação do próprio Gustavo Henrique, ele ficou um pouco para trás, mas o jogador aí que teve uma lesão no músculo anterior da coxa direita, uma lesão de segundo grau, tá se recuperando, já deve voltar aí junto com o Corinthians no dia 7 na reapresentação. Ele teve 52 jogos com o Corinthians, 48 como titular, 4.274 minutos. Ele jogou bastante, pegou a parte mais difícil do começo do ano. Logo quando chegou me impressionou, tá? Me impressionou, mas depois caiu de produção. Mas eu acho que é um zagueiro aí que o Corinthians ainda pode se aproveitar bastante dele, é rápido, sabe sair jogando. A campanha da Doni Arena, né, já passou aí dos seus 32 milhões arrecadados. Fiel continua fazendo aí as suas doações. O lançamento foi dia 22, então não faz nem um mês, né? Vai fazer um mês aí daqui a alguns dias. Então, nessa última atualização que teve 32.250 milhões arrecadados pela Neoquímica para Neoquímica Arena. A Gaviões aí vem fazendo aí essa ação e a Fiel tem ajudado bastante. Ainda vai ter outras ações, aí a gente vai ir passando aí conforme o tempo as coisas que vão ir se desenrolando a respeito da vaquinha da Arena. E a gente tem aí também um zagueiro retomando ao Corinthians, voltando. O Tchoca é um baita de um zagueiro novo. Ele chegou a figurar, não sei se vocês lembram, no começo do ano, ainda quando o Antônio Oliveira era o técnico do Corinthians. Ele saiu da Copinha e veio da Copinha para ajudar o Corinthians. Corinthians naquela época que estava ainda sem conseguir contratar muitos jogadores. Enfim, ele chegou, acabou jogando pouco, 2, 3 jogos. Um menino bom, acabou indo lá para o Ceará, jogou a Série B lá com o Ceará que subiu, né? Subiu junto com o Ceará. Corinthians terminou lá o prazo dele de empréstimo, ele voltou, vai treinar no Corinthians aí na retomada também. Vamos ver como que o Ramon Dias vai se utilizar desse zagueiro, se vai utilizar o zagueiro ou se vai acabar aí tendo algum tipo aí de negociação com o menino. Mas é um menino promissor, tomara que dê certo aí nessa retomada, que ele tenha pegado aí um pouco de experiência. Comenta aí se vocês conhecem o Tchoca e se vocês acham que ele pode ser utilizado no elenco principal do Timão. Beleza, galera? Essas as informações do vídeo aí para vocês da manhã, muita coisa rolando no Corinthians. Não para, mais tarde a gente está de volta com informação, jornalzinho aí trazendo todas as informações aí do Corinthians. Vamos apurar tudo que tiver aí para trazer e trazer aí os melhores trechos das informações que tiver do dia para vocês. Beleza, galera? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, é importante, ajuda o meu trabalho aqui. Mais tarde eu tô de volta, um abração para todo mundo, uma boa sexta-feira e vai Corinthians!